O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da sessão de número 185 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ aprovou a alteração de resolução que permite estrangeiros participar do Cadastro Nacional de Adoção. A medida é uma forma de incentivar a adoção de crianças e adolescentes. Hoje, mais de 5 mil aguardam a adoção no país. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre. Com ele, nós vamos conversar sobre a estrutura oferecida pelos estados para recuperar menores infratores que cumprem penas socioeducativas. E isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a proposta de alteração de resolução que permite que estrangeiros sejam habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. O texto permite que pessoas que moram em outros países façam o procedimento de adoção internacional. A mudança funcional do sistema permitirá aos magistrados da infância e juventude de todos os municípios brasileiros terem acesso aos dados dos estrangeiros, habilitados em todos os tribunais de justiça do país. Para os conselheiros, a inclusão dos pretendentes estrangeiros deve aumentar o número de adoções de crianças e jovens. Dados do CNA revelam a existência de aproximadamente 5.400 crianças ou adolescentes cadastrados aguardando adoção. Em contrapartida, há 30 mil pretendentes no Brasil, que muitas vezes não têm interesse nas crianças disponíveis, seja por conta de idade ou número de irmãos. O Conselho Nacional de Justiça também julgou o pedido de providências contra o desembargador João da Silva Maroja, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A denúncia aponta que foram pagos pelo menos R$ 1.300.000 ao desembargador em troca de decisões favoráveis. A defesa do magistrado negou as irregularidades. Que todas as acusações são falsas, são mentirosas e partem de pessoas que têm total interesse na causa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho, lembrou de um detalhe relevante durante o julgamento no TRE do Pará. O que chama a atenção da Ordem é o fato do advogado, filho do presidente do tribunal, se encontrar sentado ao lado do prefeito. O Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, alegou que há indícios de que o desembargador João José da Silva Maroja favoreceu prefeitos que respondiam a processos no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Causa estranheza a circunstância de que o Poder Geral de Cautela floresceu para o desembargador representado somente em 30 de abril de 2010, ou seja, após as reiteradas decisões de sua própria lavra, no sentido contrário ao interesse das partes. A decisão foi unânime pela abertura de processo administrativo disciplinar. Foi determinada a abertura do processo administrativo disciplinar com o afastamento do magistrado. Na sequência, o CNJ julgou o pedido de revisão disciplinar apresentado pelo magistrado Carlos Augusto Benassi, do Tribunal de Justiça de Rondônia. A defesa negou que o juiz se ausentava da comarca. Ele foi punido com penas de censura e depois de disponibilidade remunerada. Segundo a defesa, todas as testemunhas negaram as acusações. 10 testemunhas foram ouvidas e nenhuma dão conta de que o magistrado não trabalhasse, não atuasse, não fosse diligente. Apesar disso, o relator do processo, o conselheiro Flávio Cirângelo, apontou que o juiz se afastava da jurisdição. Ele negou o pedido de revisão disciplinar. O Tribunal Estadual requerido observou as normas pertinentes ao devido processo legal. Não falar em irregularidade, não havendo falar em irregularidade ou cerceamento de defesa na instrução, tampouco na condução do julgamento. Na sequência, a conselheira Débora Cioc pediu vista um tempo maior para analisar o caso. Minha questão não é a condenação, que até o conselheiro analisou super bem. Realmente o Ministério Público Federal pediu para que no segundo processo fosse aplicada outra censura. Não é caso de corrupção, é um juiz aparentemente
apesar dessas faltas, que não é... E eu fiquei um pouco em dúvida com relação à proporcionalidade da disponibilidade. Flávio Cirângelo e Gilberto Martins sugeriram que o requerente faça recurso ao próprio Tribunal de Justiça de Rondônia. O órgão que aplica a sanção de disponibilidade, ele é o órgão competente, em primeiro momento, para rever aquela punição. Após o voto do relator, julgando improcedente a revisão disciplinar, o pedido de revisão disciplinar, pediu vista a conselheira Débora Ciotti. O plenário também julgou o procedimento que questionava a criação de 4 unidades de juizados especiais da Fazenda Pública no estado do Ceará. Segundo os requerentes, seria necessária a aprovação de leis para a abertura de novas comarcas. A OAB sugeriu ao CNJ que os juizados especiais da Fazenda Pública fossem condicionados à criação também de turmas recursais, sob pena de inviabilizar o acesso a um segundo grau de apreciação das matérias, cumprindo o princípio constitucional implícito do duplo grau de jurisdição. Mas o relator do processo, conselheiro Guilherme Calmon, lembrou que as turmas recursais existentes devem ser utilizadas. Ele lembrou ainda que o assunto não faz parte do procedimento apresentado ao CNJ. O conselheiro julgou o pedido improcedente porque não teria ocorrido a criação dos juizados especiais, e sim a transformação de varas já existentes. Não havendo, portanto, controle a ser exercido por este Conselho Nacional de Justiça quanto à legalidade dos artigos 3º e 4º da Resolução 2/2013, entendo não haver motivo para acolhimento da pretensão contida na inicial. O conselheiro Fabiano Silveira fez uma sugestão. No sentido de recomendar que o tribunal, em ato normativo, de ofício, que o tribunal, em ato normativo próprio, esclareça, defina a competência do órgão recursal para as decisões proferidas no âmbito daqueles juizados. A decisão foi unânime. O CNJ entendeu que não houve irregularidades com relação aos novos juizados especiais, mas determinou também. Já houve uma decisão com relação à parte conhecida pela improcedência, mas prossegue para essa diligência relativa à averiguação quanto à questão do julgamento dos recursos, da existência ou não de um procedimento de julgamento recursal. Na próxima semana, você vai continuar acompanhando as decisões do CNJ durante a sessão de número 185. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina terá 120 dias para adequar o sistema processual eletrônico para garantir às partes sem advogados o direito de peticionar por conta própria nos juizados especiais cíveis do Estado. Nessa primeira fase, o sistema vai suportar o envio de documentos de imagens de até 3 megas nos formatos PDF e PNG. O tamanho máximo dos arquivos em áudio deve ser de 5 megas e os vídeos devem ter o formato de OGG ou MP4 e terem no máximo 10 megas. Outra melhoria no novo sistema é o cadastro dos advogados. Diferente do adotado anteriormente, em que o advogado tinha que preencher até 5 páginas, agora o cadastramento foi reduzido a apenas 3 passos: acessar a área de login, confirmar os dados e assinar eletronicamente a operação. O processo judicial eletrônico ganha mais uma novidade. A partir de agora, os advogados e as partes vão poder enviar arquivos de imagem, áudio e vídeo para serem anexados aos processos. A determinação é do Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi proferida por um pedido de providências movido por um cidadão catarinense. Ele quer que o peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado seja liberado para pessoas sem assistência jurídica. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entende que o peticionamento eletrônico deve ser preenchido por advogados por conta das informações técnicas, mas o conselheiro Saulo Casale determinou que o sistema seja modificado em até 120 dias. E quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Para ter mais informações,
Basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter, é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E olha, chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. No dia 7 de abril, será realizado no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, o curso de formação de prepostos em conciliação e mediação. No dia 9 de abril, o Conselho realiza na sede do CNJ, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o segundo curso de formação de instrutores em oficinas de divórcio e parentalidade. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre. Ele trabalha no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas. Nós vamos conversar sobre o primeiro mutirão de medidas socioeducativas. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. No programa de hoje eu recebo o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio da Silva Alexandre. Ele atua no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas no CNJ. Bom, Márcio, inicialmente, nós vamos falar do mutirão que está sendo realizado no Piauí, não é? Mas antes de falarmos desse mutirão, o objetivo, o que vai ser, o que está sendo feito, na verdade, vamos falar das medidas socioeducativas de forma geral. Qual a situação, a realidade hoje no Brasil? Olha, a realidade no Brasil é uma realidade muito deficitária. A gente, infelizmente, tem acompanhado a execução dessas medidas no país todo e o que a gente observa é uma grande inefetividade dessas medidas. O Estado, que é o responsável, os Estados que são os responsáveis para executar as medidas socioeducativas em meio fechado, eles normalmente não cumprem o que determina a lei do SINASE. Por outro lado, os municípios, que são os entes da federação responsáveis pelas medidas em meio aberto, também não conseguem aplicá-las. Então, é um problema muito sério, porque isso gera uma sensação uma falsa sensação de impunidade para os adolescentes, porque o judiciário aplica as medidas socioeducativas que entendem adequadas, mas, infelizmente, essas medidas não são aplicadas como deveriam ser. Só para ficar claro aqui, o meio fechado, então, é de responsabilidade do Estado, ou seja, quando o menor ele vai para esses centros de internação e fica lá por um determinado período, a responsabilidade é do Estado. Agora, caso ele receba uma pena no que seria, por exemplo, para maiores, seria uma espécie de pena alternativa, ou seria, no caso do menor, é uma medida meio aberto, aí já é uma responsabilidade do município. Isso, Rimac. As medidas em meio fechado são a de internação e estabelecimento educacional e a semiliberdade. A de internação, e tanto a de internação quanto a de semiliberdade, o adolescente podem ficar nessas unidades por até 3 anos. E o ente da federação que é responsável para executar essas medidas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a lei do SINASE, são os estados. Os estados é que têm a competência para executar as medidas em meio, que a gente chama de medidas em meio fechado. Já as medidas em meio aberto, que são a advertência, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade e obrigação de reparação do dano, são executadas pelos municípios. Então, os municípios é que são responsáveis para efetivar o cumprimento dessas medidas.
Tomás, tem duas situações que muitas vezes as pessoas, quem não é do meio jurídico, às vezes acaba entrando nessa dúvida. É até uma curiosidade. A partir de qual idade um menor pode ser internado? E aí eu gostaria até que o senhor já completasse quais são essas situações que exigem essa internação. E ao completar 18 anos, ele vai para um presídio ou não permanece durante um tempo ali? Queria que o senhor explicasse a situação, que normalmente as pessoas têm dúvida em relação a esses dois pontos. Muito importante essa sua pergunta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem definido juridicamente a criança e adolescente. Criança é aquele indivíduo que não completou 12 anos de idade. O adolescente é de 12 até os 18 anos. Todavia, o Estatuto determina que, no caso de jovens entre 18 e 21 anos, é possível que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja aplicado a esses jovens. Em que situações o adolescente pode ser... Então, a gente tem a criança que não recebe nenhuma medida socioeducativa. Criança, quando pratica o crime, o ato infracional, ele não recebe medida socioeducativa, ele só recebe medida protetiva, que é uma outra situação. Só quem pode receber medida socioeducativa é o adolescente que comete o ato infracional. Então, no caso, a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos, o adolescente está sujeito a qualquer das medidas socioeducativas, inclusive a internação. Como que ele pode ser internado numa unidade de estabelecimento de até 3 anos? Temos 3 situações bem definidas no Estatuto. Quando ele pratica ato infracional, que é o crime para a sociedade entender bem, ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa, caso do roubo, latrocínio, homicídio, ele pode ser levado a cumprir essa medida socioeducativa de internação. Se não me engano, roubo com o uso de arma, por exemplo. O roubo ele é uma subtração patrimonial praticado com uma grave ameaça ou violência à pessoa. Essa grave ameaça e violência à pessoa, ela pode ser praticada de todas as formas. Então, não há necessidade de que o adolescente pratique isso com arma de fogo. Sim. Desde que enquadre na figura típica do roubo, ele está sujeito a ser encaminhado para a unidade de internação. Acaba sendo uma característica do próprio meio, né? Às vezes o adolescente pratica o fato com faca, a quantidade de pessoas, ameaça. Então, todas essas situações podem levar o adolescente à unidade de internação. Uma outra forma do adolescente ser também obrigado a cumprir a medida de meio fechado ou a semi-liberdade é quando ele pratica reiteradamente fatos graves. Que são fatos graves, como qualquer outro fato que não seja enquadrado nessa situação de grave ameaça ou violência à pessoa. O crime de tráfico de entorpecentes, por exemplo, é considerado um fato grave, e aí, se ele pratica esse fato reiteradamente, ele pode ser levado à internação. E a terceira hipótese em que ele pode sujeitar a medida de internação é quando ele descumpre uma medida socioeducativa anteriormente aplicada. Então, suponhamos, o adolescente ele recebe a medida de liberdade assistida, mas ele não cumpre a medida, ele se recusa, ele não adere ao cumprimento dessa medida de forma reiterada, reiterada e injustificada. Nessa situação, depois do magistrado ouvir o adolescente, se o juiz entender que o adolescente não justificou o descumprimento daquela medida, ele pode ser levado a cumprir uma internação, só que nesse caso aí não mais por até 3 anos, mas sim limitada a 3 meses. Tá. Entendeu? Bom, vamos falar do mutirão? Vamos lá. O mutirão iniciou no Piauí. Exato. Inicialmente, por que o Piauí e quais são o que o mutirão verifica? Então, o estado do Piauí, ele foi, digamos assim, escolhido por uma conjunção de fatores. O primeiro deles consiste no resultado do programa verificado pelo CNJ através do programa Justiça ao Jovem. Nesse programa foram feitas várias visitas às unidades de internação por todo o Brasil, e lá foi constatado, no Piauí foi constatado alguns problemas no âmbito do judiciário. Problemas como, por exemplo, falta de guia de execução da medida socioeducativa, problema de tramitação do processo, e também, além disso, a gente verificou que no Estado havia uma quantidade
não muito expressiva de adolescentes infratores, de processo acompanhando as medidas socioeducativas. Isso vai estar possibilitando ao CNJ digamos assim, um estudo mais qualificado desta situação, para poder depois apresentar, digamos assim, um resultado que possa ser copiado para as outras unidades da federação. Além disso, o mutirão do sistema socioeducativo é diferente do mutirão carcerário. Ele também tem algumas outras peculiaridades. A gente está levando também para os adolescentes que estão em unidades de internação algumas medidas, digamos assim, de cidadania. A gente está retirando a carteira de identidade do adolescente, a gente está também fazendo um alistamento militar dele, a gente está olhando a saúde do jovem durante esse período. E, além disso, além dessa parte da cidadania, a gente está trabalhando com o projeto Eficiência, junto a uma das varas de infância lá do Estado. Esse projeto de eficiência consiste numa reorganização da vara escolhida para poder, a partir daí, trabalhar de forma mais racional com a tramitação do processo. Esse projeto de eficiência está sendo acompanhado também de servidores de outras varas de infância do Estado, para que esses servidores possam replicar esse projeto de eficiência nas outras varas. Tá, então trata-se de uma fiscalização, um acompanhamento, uma melhoria e serve de modelo. Exatamente. Instalações físicas também? O mutirão sem dúvida. verifica? O mutirão nós já realizamos visitas às unidades de internação na capital, né, no estado do Piauí. Nós temos unidade de internação apenas na capital. E também visitando também as varas, né? A gente olhou essa vara que vai receber o projeto de eficiência, e aí a gente está tentando melhorar a situação da própria vara. Uhum. Não seria também já um problema ter, por exemplo, um estado igual o Piauí, ter apenas uma, e na capital, porque fazer esse deslocamento, por exemplo, de um menor no interior, é verdade. Ou até deixar de aplicar uma medida porque não tem? É verdade, Rimac. A gente verifica isso no Brasil. O Brasil tem alguns estados, digamos assim, até uma quantidade razoável de estados que tem uma dimensão geográfica razoável. E aí a fixação de uma ou mais unidades em um determinado polo apenas, isso dificulta o contato do adolescente com a sua família. Muitas vezes esses adolescentes residem em localidade bem distante desse centro que tem essa unidade de internação, e isso dificulta o processo de ressocialização. Isso é um problema verificado em vários estados. O estado do Piauí tem esse problema. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Dr. Márcio da Silva Alexandre, ele que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e atua justamente no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e também de medidas socioeducativas. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui. Obrigado, Rimac, estamos à disposição. E nós vamos conferir agora mais uma reportagem de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A assinatura do termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebra o esforço pela unificação dos sistemas de processos judiciais eletrônicos, que começa a partir de 31 de março. Valiosíssimas este convênio, porque é a arrancada que estamos dando para a implementação definitiva do processo judicial eletrônico no estado de Minas Gerais. Atualmente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais utiliza várias soluções tecnológicas, como o ProJude, Processo Judicial Digital, e o JIP, Justiça Integrada ao Povo pelo Processo Eletrônico. No entanto, a meta é adotar, o mais rápido possível, o processo judicial eletrônico, que vai ser unificado em todo o país a partir de 2018. O presidente do Conselho Nacional de Justiça esteve presente e acredita em uma mudança para a qualidade e parabenizou o Tribunal de Justiça Mineiro pela adesão ao termo. O primeiro passo para uma mudança de paradigma, uma mudança de qualidade inestimável. Eu parabenizo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela sua adesão ao PJE e tenho certeza de que ela será revestida de muito
e muito sucesso. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!